Deus seja louvado pela sua vida. Deus seja louvado pela presença dele aqui. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos ler. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 17 a 20. E depois o verso 27, na nova versão transformada. É o único texto que eu vou ler nessa versão. Todos os demais textos serão na revista atualizada, mas essa versão ela trouxe bem claramente a ideia que o Senhor colocou no meu coração. 1 Coríntios 12, 17 a 20 e depois o 27 na nova versão transformadora. Diz assim: se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Vamos falar hoje um pouco sobre o tema juntos e interligados. Eu estava orando, falei juntos e misturados, não. Juntos e misturados, não. Juntos e interligados, se a gente quiser ser fidedigno à palavra. Porque misturado eu perco a noção de quem sou eu e você perde a noção de quem você é e a gente vira outra coisa. E não é isso que a palavra de Deus diz. Nós estamos juntos e interligados. Agora, precisamos entender também a diferença desses termos. Porque estar juntos é estarmos apenas agrupados. Não significa que nós estamos conectados, interligados. Cada um aqui hoje pode ter vindo com um objetivo, com uma cabeça, necessariamente. Não estamos na mesma condição de propósito, na mesma direção. Então, estar junto na palavra de Deus não é o suficiente. Nós precisamos, imagine se a orelha estivesse aqui no lugar dela, assim, o nariz no lugar dele, mas nenhum quisesse interligar com o outro. Cada um ia fazer o que bem entendesse. E não é o que a palavra de Deus nos orienta. Estar junto é como se fosse, por exemplo, um recipiente com água e óleo. Estão no mesmo recipiente, mas não estão interligados. A água continua lá quietinha e o óleo na dele quietinho. Estão juntos, mas não estão interligados. Irmãos, estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Nós precisamos estar juntos e interligados, porque aí sim nós vamos ter uma visão clara do que Deus deseja para o corpo dele aqui no Novo Parque, neste lugar que nós estamos agora. E o início dessa reflexão eu trouxe para a responsabilidade do nosso ministério local. Você está aqui, você tem vindo aqui. O que você tem orado e pensado acerca desse ministério? Você tem concordado com a direção que Deus tem liberado aqui, porque Deus tem dado uma direção. Esse ministério de cura interior e libertação, esse ministério é para apregoar a liberdade aos cativos, é liberar algemas aos oprimidos, enfim, liberar vida aos lugares assolados. Mas se você não está unido nessa mesma visão, nós não vamos conseguir andar juntos. E muito menos interligados. Eu vou pedir ao Emerson que libere o vídeo agora. Esse vídeo é do pastor André Fernandes. Ele tem só 58 segundos. Ele é bem rápido. Preste atenção na palavra, é uma palavra séria e firme. Pastor André Fernandes é da Lagoinha de Alphaville, em São Paulo. Formas. Eu preguei há 2 semanas em Miami e eu falei abertamente, meu irmão,
Se você não ama o que está acontecendo aqui, se você não confia no que o teu pastor está ministrando, se você não acha que esse lugar é para você, não perca tempo. Estar no lugar que eu não celebro a cultura, que eu não concordo com a visão, é uma perda de tempo, porque a questão não é se você vai sair. Você já saiu no teu coração, a questão é quando você vai transicionar. E talvez alguns podem dizer: André, você não acha que é muito duro? Não, irmão, eu gostaria que tivessem falado com essa mesma sinceridade comigo desde o princípio. Porque às vezes a gente perde tempo demais construindo algo em um lugar que não é o nosso lugar. E eu não estou falando hoje sobre placas denominacionais ou sobre bandeiras, mas eu quero que você entenda que você faz parte da igreja de Jesus, e você hoje está plantado em uma igreja que também é dele. Você está comigo? Diga amém. Amém. O desejo desse ministério é que estejamos juntos e interligados. E eu anotei aqui exatamente o que o pastor André Fernandes disse, e eu passo a ler. Eu faço minhas as palavras do pastor André. Se você não ama o que está acontecendo aqui, se você não confia no que a pastora está ministrando, se você não concorda com a visão do ministério, se você acha que este lugar não é para você, não perca tempo. Porque nós temos vários lugares dentro do reino. Existem várias visões, o corpo é um só, mas Deus libera a multiforme sabedoria dele através do corpo, através da igreja. E cada igreja, cada estrutura tem um chamado a ser feito, realizado na terra. E se o seu chamado tem esse jeito daqui, seja bem-vindo. Vamos estar juntos e interligados. Agora, se você entende que não é o seu lugar, você precisa encontrar o seu lugar no corpo, porque fora do corpo a gente morre, a vida flui no corpo. Como ele também disse, o pastor André Fernandes, eu quero que você entenda que você faz parte da igreja de Jesus. E este ministério, assim como outros ministérios que clamam o nome de Jesus como o Senhor, também ele é o quê? A igreja de Jesus. Então, estando aqui ou em outro lugar que libere a palavra que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que ele é o único a ser adorado, é um lugar do corpo. Você só precisa entender qual é o lugar do corpo que você deseja servir, que você entende que é de Deus você ficar. E seja viva nesse lugar. Porque fora do corpo, a gente vai se tornando estéril. Estar unido entre juntas e ligamentos. Colossenses 2, verso 19. Colossenses 2, verso 19, diz o seguinte: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, cabeça Cristo, da qual todo o corpo, a igreja, nós, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, se você quer crescer na palavra de Deus, se você quer crescer no reino, se você quer crescer na presença de Deus, se você quer atuar de acordo com aquilo que Deus te chamou para atuar, você precisa estar ligados com as juntas e ligamentos, juntos e interligados. A unidade do corpo é um princípio do reino, porque a gente não consegue ser corpo de Cristo sozinho. Eu sinalizei algumas semanas atrás, nós temos pregado sobre unidade, já tem umas 3 semanas, e eu sinalizei algumas semanas atrás que igreja é o templo do Espírito Santo. Cada um de nós que é templo do Espírito Santo é a igreja. Só que o corpo é feito de várias pessoas que representam o quê? Aqueles que são o quê? Casa de Deus, que são moradas do Espírito Santo de Deus. Então, sozinha, eu porto a voz do Senhor, eu libero, eu sou canal. Mas quando eu estou no corpo, funcionando no corpo,
Estando em unidade, aí eu sou corpo de Cristo e sozinha eu não consigo. Unidade é diferente de uniformidade. Unidade é essa junção de nós, diferentes pessoas, com diferentes ideias, mas que estão juntos num só propósito. E uniformidade não. Ou melhor, a uniformidade é todo mundo vestir o mesmo uniforme. É todo mundo estar ali fazendo a mesma coisa. Deus não nos chamou para termos uniforme, sermos literalmente a ideia de uniformidade, mas de unidade. Porque a unidade é um princípio do reino. Se não houver a unidade, nós vamos estar frustrando, inclusive, propósitos no reino. Quando Deus criou o homem, a palavra é tão clara. Ele disse, façamos o homem. Porque Deus é uma unidade. Quando nós vemos a palavra da Trindade, nós vemos ali uma unidade perfeita. E nós precisamos estar com clareza, entendendo a palavra que Deus já vem liberando há umas 3 semanas sobre nós. 1 Coríntios 1:10 diz o seguinte: rogo-vos, pois, rogar é pedir por favor, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amados, isso é fácil? Claro que não. Nós entendemos na semana passada que é o Espírito Santo no corpo, em nós, que promove isso, né? E é interessante que Paulo não estava falando para quem não era de Jesus. Paulo estava falando para a igreja de Jesus. Ele não estava falando para quem é do mundo, para quem não tem a noção do amor de Deus. Ele estava dizendo, rogo-vos, irmãos, vocês que estão no mesmo corpo de Cristo que eu, que vocês falem a mesma coisa. Ou seja, tenham o mesmo propósito, o mesmo coração, porque essa concordância, ela gera bênção. A concordância é um princípio do reino. Por que quando oramos precisa ter concordância? Porque nós estamos ligando na terra o que terá sido já ligado no céu. Porque nós só temos autoridade para ligar na terra aquilo que Deus liberou já na sua palavra. Nós vimos há 2 domingos atrás sobre a Torre de Babel. E o texto é tão claro. A unidade é um princípio de Deus, a concordância é um princípio de Deus tão sério, que inclusive nas trevas, se cumprir esse princípio, vai funcionar. E a Bíblia diz em Gênesis 11, 6-7, o texto que nós lemos há 2 domingos atrás, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, falavam a mesma coisa, tinham o quê? Concordância. Isto é apenas o começo, isso aqui é Deus falando. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Ligaram, estão em concordância, estão falando a mesma língua, querendo ir na mesma direção com o mesmo propósito. E aí a palavra de Deus foi muito séria. Vinde, desçamos. Deus não disse, eu vou descer sozinho. Porque ele é uma unidade. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Para que um não entenda a linguagem do outro. Ei, meu irmão, minha irmã, se nós não estivermos juntos e interligados, nós vamos sair daqui hoje, cada um falando uma coisa diferente, que está falando mal do ministério. Porque está fora da visão. Exatamente aqui. E aqui é muito interessante quando o Senhor disse, desçamos e confundamos a sua linguagem. Porque se o Senhor não fizesse isso, o intento do inferno iria o quê? Ser realizado. Ele iria prevalecer. Então, cuidado com o que você tem falado. Cuidado com o que você tem concordado por onde você passa.
Em Babel, o povo tinha as ideias em comum. Eles eram um, só eram para o mal. E o Senhor interferiu nessa motivação deles. Mas como a gente pode viver essa unidade que a gente já está falando há muito tempo? O resumo está aqui no verso lido ainda há pouco. Está o resumo no verso de 1 Coríntios 1:10. A palavra de Deus, ela responde, como que a gente vai viver unidade? Primeiro, precisamos falar a mesma coisa. Precisamos ter uma mesma linguagem. Precisamos ter concordância naquilo que a palavra já tem liberado sobre nós. Precisamos o quê? Não ter divisões entre nós. É muito comum nos textos de Paulo a gente ler, um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Cefo. Eu sou de Cristo. Precisamos ter clareza, né? E o entendimento que um plantou, o outro regou, mas a vida, ela vem de onde? Ela vem do Senhor. Então precisamos, para ter unidade, falar a mesma coisa. Precisamos ter concordância com a palavra que tem sido orientada, liberada. Precisa não ter divisões. Precisamos ser unidos, como diz o versículo. Termos a mesma disposição mental. Amados, como isso é difícil. Até mesmo em família. Às vezes o marido e a esposa não conseguem terem a mesma disposição de mente. Estarem dispostos um ao outro para acertar. Se às vezes em casa, que somos dois, temos a dificuldade da disposição mental, imagina quando formos muitos. Nós precisamos do Senhor. Precisamos querer ter a mesma disposição mental. É dia 30? Estamos juntos, não misturados. Estamos juntos e interligados. O Paulinho vai abençoar ali, abordando alguém. A Rosa vai abordar outra pessoa. Mas todos nós vamos estar no mesmo propósito. O mesmo parecer. Precisamos ter o mesmo parecer. Mas só alcançaremos esse nível se nós quisermos. Parte disso depende de nós. Quem promove isso é o Espírito Santo. Mas quem diz eu quero isso, sou eu. Eu autorizo nesse sentido. Efésios 4, 1-3 diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amados, se fosse fácil termos unidades uns com os outros, o apóstolo não teria colocado aqui que nós precisamos de humildade, mansidão, longanimidade, ter ânimo longo, suportando-vos uns aos outros em amor. Lemos esse versículo semana passada e já devemos saber que suportar uns aos outros em amor não é, ai, que coisa, hein? Não é isso. Suportar é dar suporte, é carregar no colo. Imagina uma pessoa que a gente ama muito carregar no colo. Se não for muito pesado, eu acho que eu consigo. Se for muito pesado, eu não consigo, não. Mas o carregar no colo quem a gente ama é muito fácil. É muito fácil. Porque a gente perdoa com mais facilidade aquela pessoa que a gente ama. Normalmente é assim. As pessoas são diferentes, mas geralmente é assim. Agora imagina você dar suporte a quem não está te agradando. A quem não está falando o que você gostaria de ouvir. Realmente é um desafio. E o Espírito Santo, ele é mestre em resolver desafios nossos. E a Bíblia segue dizendo, nesse mesmo texto, no final do verso 3, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quem é que tem que se esforçar? Somos nós. Então nós temos que querer
e nos esforçar a buscar isso e pedir, Senhor, através do teu Espírito, trabalha essa unidade no meu coração. Quem promove tudo isso é o Espírito Santo de Deus. O pastor Paulo Borges Júnior, do Ministério Sal da Terra, ele afirmou uma frase que eu passo a ler. Deus não nos chamou para ser uma legião. Deus nos chamou para ser um corpo. Achei seríssima essa palavra dele. Deus não nos chamou para ser uma legião, um monte, todo mundo junto. E eu fui olhar, a legião não é só de demônio, não. Legião é multidão de gente também, só que todo mundo o quê? Junto e misturado, só juntou ali, qualquer pessoa. Deus não nos chamou para ser um amontoado de gente. Deus nos chamou para ser um corpo, e eu diria para ser o corpo de Cristo. Mateus 12, 25 diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, isso aqui são palavras de Jesus: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Aqui é bem claro, casa dividida, família dividida, não é só ministério não. Ministério dividido, casa dividida, visão profissional dividida, é lugar de esterilidade. Não vai ter vida, porque não tem o quê? Concordância. Casa dividida não prospera. Reino dividido não prospera. Essa palavra, ela carrega uma realidade viva do céu. O papel dos filhos de Deus é sermos um, porque Deus, o nosso Pai, se move em unidade. Façamos o homem, desçamos e confundamos a linguagem. O Senhor é um. Romanos 12, versos 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nada menos do que isso é o que Deus deseja de nós. Que nós entendamos o nosso lugar no corpo. Qual é o seu lugar no corpo? Deus tem assim nos incomodado para entendermos qual é o propósito que Ele nos fez. Quando Ele nos formou com um propósito. Ele não te trouxe aqui em vão. Ele te formou com um propósito. E a Bíblia é clara, nem todos os membros têm a mesma função. E é por isso que nós somos corpo, porque cada um é uma parte diferente, mas estão unidas num único organismo e interligados. Cada um, de alguma maneira, contribuindo para o funcionamento do outro. Termino essa palavra com uma fala do pastor Josué Brandão. Ele disse: se a igreja não entender o princípio da unidade, ela não vai passar de um grupo social de religiosos. Mas se compreender, o mundo olhará para ela e verá a glória do Senhor manifestada em sua vida. Para que o mundo creia. Nós precisamos ser um. Para que o mundo creia. E que nós tenhamos, diante do Pai, revelação dessa palavra. Entendimento de qual é a minha parte no corpo. Qual é o propósito que Deus tem na minha vida. E não sermos o quê? Negligentes nesse propósito. Que nós possamos estar com a clareza que somos corpo, caminhando no mesmo propósito e na mesma direção que o Senhor tem nos chamado. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o teu nome porque a tua palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada de 2 gumes, separa juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir, Senhor amado, os desejos, a motivação do nosso coração.
Completa, Senhor amado, aquilo que eu não soube dizer. Que o teu Espírito Santo trabalhe em mim e trabalhe, Senhor, no ministério, em cada um de nós, a tua vontade nesse tempo. Ah, Senhor, dá-nos, ó Deus, o entendimento, a revelação de como eu posso promover a unidade no corpo de Cristo, seja no reino, seja neste ministério ou onde nós estivermos, que nós possamos entender que somos um. Esse é o desejo do teu coração, que possamos receber do teu Espírito as orientações precisas para caminharmos juntos e interligados, não como uma legião, como disse pastor Paulo, mas como um só corpo, seguindo a cabeça que é Cristo. Louvado e engrandecido seja o teu nome por essa palavra, por esse tempo e pelo despertamento no nosso coração hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou passar aqui ao momento da ceia, vou chamar os diáconos. A nossa palavra de orientação na ceia é importante. Os irmãos que já nos conhecem sabem, né? Todos que já aceitaram a Jesus e foram batizados e estão em comunhão com o corpo, são muito bem-vindos a participar da mesa do Senhor. A mesa é dele. Eu só dou a orientação. Jesus serviu a ceia para os seus discípulos. Jesus não serviu a ceia para a multidão. Ele alimentou a multidão. Ele multiplicou o pão. Mas a ceia, ele serviu aos seus discípulos. E ele serviu a ceia, inclusive, a Judas. E Judas tomou. E ele sabia que tinha um traidor ali no meio, né? Então não sou eu que vou dizer se você vai participar ou não. A única orientação que eu dei e que eu continuo dando, que é o que a palavra de Deus me orienta, é que você precisa primeiro ter aceito Jesus. Segundo, ter sido batizado em nome de Jesus. E estar em comunhão com o corpo de Cristo. Se você está nessa condição, seja muito bem-vindo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, do verso 26 ao 31, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que a palavra orienta é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A Bíblia não diz que você não tem que participar, se você está na condição de participar. A Bíblia diz que você precisa se corrigir, se acertar, se tiver alguma pendência, pedir agora perdão ao Senhor, zerar diante do mundo espiritual, e assim comer do pão e beber do cálice. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diaconisa Celina vai estar orando, agradecendo ao Senhor por esse tempo, pelo pão, pela presença dele, e pedirá ao Senhor que libere sobre nós uma unção de unidade nesse dia, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos pedir a Deus que o Senhor libere em nome de Jesus. Amém. Sobre nós nesse tempo, ó Pai. Amém. Uma preciosa unidade, Senhor, Aleluia. em nome de Jesus. Para que Amém. possamos, ó Deus, entender qual parte nós somos, ó Pai, no corpo. Amém. Ah, Senhor, libera, Pai, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento, Glória Senhor, a em Deus. nome de Jesus. E já queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que estamos aqui, ó Deus, celebrando Aleluia. a vida, Senhor. Amém. Muito obrigada, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos que irão participar, por favor, ponham-se de pé.
Aqueles que estão na condição que eu falei, que já aceitaram Jesus, são batizados e estão em comunhão. Deus abençoe. A palavra diz: fazer isto em memória de mim. Amém? A ceia é um memorial. E a ceia é carregada de vida, porque a morte de Jesus, ela foi sequenciada pela ressurreição. Nós cremos num Cristo vivo, que derramou a sua própria vida sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Coma do pão. Glória a Deus. Aleluia. Por semelhante modo, o Senhor tomou o cálice. Aleluia, E ele Jesus. entregou aos seus. Receba essa palavra. glória. O Senhor entregou aos seus. Ele se derramou todos aqueles que querem estar diante dele, que querem compromisso com ele. Beber dele todos. Pode servir. Fazer isto em memória de mim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode estar em espírito de oração, colocando sua vida diante do Senhor, agradecendo a Ele, agradecendo por tudo que Ele tem feito por você. Ele derramou o seu sangue sobre você, sobre mim, para que nós fôssemos um. Foi preço de sangue. Aleluia. Exaltado e engrandecido seja o nome poderoso do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você pode pegar o cálice em memória dele e trocar com o seu irmão. Declare ao seu irmão a vida do Senhor. Renove a sua aliança com ele. Esse tempo é um tempo de renovo de aliança com o Senhor e com a igreja. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Eu renovo a minha aliança com o Senhor e contigo. Ô, glória! Jesus. Eu renovo com o Senhor e contigo a minha aliança. Obrigada por você existir. Já é contigo. Eu renovo a minha aliança contigo. Com o Senhor. Louvado seja Deus. Marido, eu renovo a minha aliança com o Senhor e contigo. Em nome de Jesus. Pastor Nenê, eu renovo a minha aliança com o Senhor e contigo, meu irmão. Deus abençoe. Ô, Fátima, renovo a minha aliança com o Senhor e contigo. Lucas Guerreiro, amado, eu renovo a minha aliança com o Senhor. Deus abençoe. Eu renovo a minha aliança com o Senhor. Contigo. Fazer isso em memória de mim. Beba, louvando o Senhor pela ressurreição, pela vida e pela celebração da unidade em nome de Jesus. Diácono João Luiz. Aleluia, Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, Obrigado, Senhor. por tão grande amor. Aleluia. Obrigado pelo teu sangue derramado por nós, apesar de nós não merecermos. Verdade, Te Senhor. pedimos, ó Pai, que o Senhor complete a tua boa obra em nossas vidas nesse tempo, para que possamos, ó Pai, testemunhar, falar do teu reino, Sim, Deus. pregar a tua palavra àqueles que necessitam. Dai-nos direção, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por tão grande amor. Muito obrigado pelo teu preço pago na cruz. Aleluia. Por mim
Glória Pai, a e Deus. por todos aqueles que precisam, Deus, Pai. louvado o teu nome, Deus. Te adoramos e bendizemos o teu nome e te agradecemos. Glória. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Senhor, muito obrigada Sim, Deus. pelo tempo, Deus amado, que estivemos aqui diante da Tua palavra. Obrigada, Senhor amado, pela Tua presença, gerando comunhão entre nós. Aleluia. Obrigada, Senhor amado, ó Pai querido, pela Tua fidelidade na nossa vida. Obrigada, Senhor amado, pelo cuidado que Tu tens tido, Senhor amado, conosco. Tem nos mantido de pé. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Declaramos, ó Deus, um ministério forte, unido, junto e interligado na Tua presença, como juntas e ligamentos, como diz a Tua palavra. Que o Teu Espírito, Senhor amado, proporcione isso para quem deseja. E eu digo sim, amém, para isso. Eu quero, Senhor, estar, ó Deus amado, em unidade com os meus irmãos neste lugar. Ah, Senhor, em nome de Jesus, traga, ó Deus amado, para nós, ó Pai, um tempo novo, um tempo mais alto na Tua presença, um tempo mais profundo na Tua palavra, um tempo maior de comunhão contigo, porque quando estamos nós na Tua presença, mais é liberado através da nossa vida para os demais. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos nessa posição. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada, uma semana de respostas da Tua parte, uma semana de cura, uma semana de direção, em nome de Jesus. E que em nome de Jesus o desejo do Teu coração seja cumprido na nossa vida. Dizemos sim, amém para isso. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, Pai, Senhor, Criador, a graça maravilhosa, salvadora, redentora do Senhor Jesus e a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco aqui, seja com os nossos familiares de perto e de longe, seja com o Israel de Deus espalhados pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado por esse tempo, pela sua vida.